Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, Instrução dos Espíritos, o orgulho e a humildade, parágrafo 11. Olá, meus amigos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos nos reunir para um estudo profundamente transformador. Sabe, aquele tipo de leitura que não apenas traz conhecimento, mas que mexe com as nossas estruturas e nos faz olhar para dentro com total honestidade? É exatamente isso que faremos hoje. Nesse vídeo, nós vamos analisar em detalhes uma página muito bonita, muito impactante de O Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre as instruções ditadas pelo Espírito Lacordaire em 1863, a respeito do orgulho e da humildade. E o grande objetivo do nosso encontro de hoje não é apenas ler essas palavras, mas compreender o fundo, o alerta que os espíritos nos trazem. Vamos analisar como o orgulho age como nosso pior adversário, mascarando nossas imperfeições e nos afastando da verdadeira caridade, e como a humildade é a única chave real capaz de nos nivelar como irmãos e abrir as portas para a evolução espiritual. Nós vamos passar por pontos fundamentais desse texto, como a ilusão das diferenças sociais, dos títulos e das riquezas materiais diante da morte, a respeito do consolo profundo que a espiritualidade oferece àqueles que sofrem com a pobreza e as injustiças do mundo, sem falar naquele puxão de orelha necessário que nos faz questionar se nós, com a nossa postura atual, não estaríamos repetindo os mesmos erros do passado, criando bezerros de ouro para massagear o nosso próprio ego. Esse texto é um verdadeiro chamado ao despertar, um convite direto para começarmos juntos a demolição daquelas altares de orgulho que tantas vezes erguemos dentro de nós. Então venha com a mente aberta, porque a espiritualidade amiga preparou esse momento para nos ajudar a dar mais um passo rumo ao nosso aperfeiçoamento. Então, prontos para começar? Vamos ao estudo do texto. Bom, essa passagem ela transmite uma mensagem de acolhimento, uma mensagem de esperança, de responsabilidade espiritual. O espírito que se manifesta não se coloca como alguém superior, mas como um irmão mais experiente que retorna para auxiliar aqueles que ainda estão enfrentando os desafios da vida material. A ideia central é que ninguém está sozinho em sua caminhada. Existem espíritos comprometidos com a tarefa de inspirar, de orientar e de incentivar o progresso moral da humanidade. Outro ponto importante é a humildade presente no texto. Antes de ensinar, o Espírito pede auxílio divino para que suas palavras sejam claras, sejam úteis. Isso mostra que o verdadeiro conhecimento não deve ser usado para exaltar quem ensina, mas para ajudar quem aprende. A passagem também fala diretamente às pessoas que passam por dificuldade e que buscam respostas para suas dúvidas e sofrimentos. Ela lembra que a luz espiritual está disponível para todos, mas é preciso ter disposição para enxergá-la e seguir seus ensinamentos. Numa linguagem simples, é um convite para confiar em Deus, manter o coração aberto ao aprendizado e perseverar no caminho do bem, mesmo diante das provas da vida que todos nós vamos passar. Já nessa passagem, ele faz uma reflexão profunda sobre a importância da humildade na vida espiritual. Ela mostra que a humildade não é apenas uma qualidade desejável, mas a base sobre a qual as outras virtudes se sustentam. Sem ela, até mesmo atos que parecem caridosos podem estar carregados de orgulho, interesse pessoal ou desejo de reconhecimento. O texto ele nos convida a olhar para os outros como iguais,
reconhecendo que todos estamos em processo de aprendizado e em processo de crescimento. Quando somos humildes, tornamo-nos mais compreensivos, mais dispostos a ajudar e menos inclinados a julgar as falhas alheias. A humildade aproxima as pessoas e fortalece os laços de fraternidade. A comparação com um vestuário que esconde deformidades chama a atenção para o perigo das aparências. Muitas vezes alguém pode parecer virtuoso aos olhos dos outros, mas sem humildade, essas virtudes são apenas fachada. O verdadeiro valor moral não está na imagem que projetamos, mas na transformação sincera do nosso interior. A passagem apresenta no final Jesus como o maior exemplo dessa virtude. Mesmo possuindo elevada autoridade moral e espiritual, ele viveu com simplicidade, servindo e ensinando pelo exemplo. A mensagem final é um convite para que cada pessoa examine o próprio coração e cultive a humildade como caminho para o crescimento espiritual e para uma convivência mais fraterna com todos. E nessa passagem, o texto faz um alerta sobre os perigos do orgulho e sobre como ele pode afastar o ser humano da verdadeira compreensão espiritual. O texto mostra que muitas pessoas acabam associando riqueza, posição social ou prestígio a uma suposta superioridade moral, acreditando que esses privilégios são provas de mérito pessoal ou de um valor maior diante de Deus. A reflexão questiona essa ideia ao lembrar que todos os seres humanos são essencialmente iguais, independentemente da condição social. Todos possuem as mesmas necessidades, enfrentam desafios semelhantes e compartilham a mesma origem divina. As diferenças materiais fazem parte das experiências da vida, mas não determinam a grandeza espiritual de ninguém. O texto também chama atenção para a tendência de algumas pessoas atribuírem a si mesmas os méritos das conquistas, mas culparem Deus quando perdem aquilo que possuíam. Essa postura revela uma visão limitada da existência, baseada no apego aos bens e às aparências, em vez do desenvolvimento moral e também espiritual. A mensagem principal, ela não passa de um convite à humildade e também à reflexão. Ela nos lembra que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua riqueza, nem em seus títulos ou em sua posição social, mas em suas atitudes, em seu caráter e na forma como trata os outros. Diante de Deus, todos são igualmente importantes e a grandeza espiritual é medida pelas virtudes cultivadas no coração, não pelo privilégio acumulado ao longo da vida. Essa passagem apresenta uma forte reflexão sobre a ilusão da superioridade material e a necessidade de desenvolver a humildade. O texto dirige-se especialmente àqueles que possuem riqueza e posição social, lembrando que o conforto e os privilégios de que desfrutam não os tornam mais valiosos do que aqueles que enfrentam a pobreza e as dificuldades da vida. A mensagem destaca que por trás das roupas, dos títulos e das aparências, todos os seres humanos são essencialmente iguais. A diferença social é apenas algo passageiro e pertence apenas às circunstâncias da existência terrena. O que realmente importa é a condição moral, é a condição espiritual de cada indivíduo. A riqueza pode parecer conforto, mas não garante sabedoria, bondade ou elevação espiritual. Outro ponto importante é o convite à empatia. O texto pede que a pessoa abastada olhe para o sofrimento dos menos favorecidos, não com pena distante, mas com um verdadeiro sentimento de fraternidade. Ajudar materialmente, lógico que é importante, mas reconhecer o outro como um irmão digno do mesmo respeito e consideração
é um passo ainda mais significativo. A passagem também lembra que a vida material é temporária. A morte alcança ricos e pobres sem nenhum tipo de distinção, fazendo títulos, posses e prestígio social indo por água abaixo. Diante dessa realidade, o orgulho perde todo o sentido, pois aquilo que hoje parece motivo de grandeza pode simplesmente desaparecer de um momento para o outro. A principal lição é que a verdadeira nobreza não está no dinheiro, na posição social ou na origem familiar, mas na capacidade de agir com humildade, compaixão e respeito por todos. Quanto mais alguém compreende a transitoriedade das coisas materiais, mais valor passa a dar às virtudes que realmente permanecem e contribuem para o crescimento espiritual. Essa passagem reforça a ideia de que a verdadeira grandeza não está nas posições que ocupamos na sociedade, mas nas qualidades morais que desenvolvemos ao longo da vida. Ela faz um chamado à reflexão sobre o orgulho que muitas vezes acompanha o poder, a riqueza ou o prestígio, lembrando que essas condições são temporárias e não definem o valor real de uma pessoa. O texto convida aqueles que se consideram superiores a recordar que as situações atuais não representam toda a sua trajetória espiritual. Em diferentes momentos da existência, cada espírito passa por experiências variadas, apresentando tanto na abundância quanto na dificuldade. Por isso não há motivos para desprezar ou se julgar acima de ninguém. A mensagem também destaca a igualdade fundamental entre todos os seres humanos, independentemente dos títulos, da origem familiar ou da posição social. Todos compartilham a mesma natureza espiritual e estão sujeitos às mesmas leis divinas. Aquilo que impressiona os homens nem sempre possui importância diante de Deus. Outro ensinamento importante é a lembrança de que os bens materiais, os nomes famosos e as honrarias ficam para trás quando a vida termina. Nenhum desses elementos acompanha o espírito após a morte. O que permanece são as atitudes, os valores e as virtudes cultivadas durante a sua existência. A principal lição dessa passagem é que a verdadeira nobreza é a conquistada pelo caráter. A humildade, a caridade e o respeito ao próximo são os valores que realmente elevam o ser humano. Enquanto os títulos terrenos são passageiros, as virtudes morais constituem uma riqueza duradoura, capaz de acompanhar o espírito em sua jornada de crescimento e aperfeiçoamento. Nessa passagem, o texto traz uma mensagem de profunda valorização da dignidade humana diante do sofrimento. Ela descreve a realidade de uma mãe que enfrenta dificuldades extremas para cuidar dos filhos, suportando privações, sacrifícios, humilhações em nome do amor que sente por eles. Em vez de enxergar essas condições como sinal de fraqueza, o texto apresenta como exemplo de coragem e de grandeza moral. A reflexão destaca que existe uma nobreza muito maior do que aquela associada à riqueza, ao poder ou prestígio social. A verdadeira grandeza aparece quando alguém é capaz de suportar as adversidades sem abandonar seus deveres, lutando pelo bem daquele que ama. O sacrifício silencioso dessa mãe revela virtudes como dedicação, perseverança e amor incondicional. A passagem também oferece uma mensagem de esperança para todos que enfrentam momentos difíceis. Ela reconhece que a vida na Terra muitas vezes é marcada por injustiças, por desigualdades e sofrimentos, mas lembra que essas experiências não definem o valor espiritual de uma pessoa. Muito pelo contrário, muitas vezes são justamente essas situações que surgem as mais belas demonstrações de força moral. Ao afirmar que a felicidade não pertence inteiramente a esse mundo, o texto convida a confiança e a perseverança. A ideia é de que nenhum esforço realizado com amor, nenhuma lágrima derramada em favor do próximo e nenhum sacrifício feito com dignidade
passam despercebidos diante das leis divinas. A principal lição é que a verdadeira grandeza humana não está nas conquistas materiais, mas na capacidade de amar, na capacidade de servir e perseverar mesmo diante das maiores dificuldades. A mãe que luta pelos filhos, apesar de todo o sofrimento, torna-se um símbolo de humildade, um símbolo de coragem e fé, de virtude, que possuem um valor muito maior do que qualquer riqueza aqui na Terra. Essa passagem dirige-se àqueles que, diante das dificuldades da vida, sentem tristeza ao comparar sua realidade com a aparente felicidade dos outros, utilizando a figura de uma jovem pobre que observa o luxo e a despreocupação das pessoas mais favorecidas. O texto faz uma reflexão sobre as ilusões das aparências e sobre o verdadeiro valor da vida espiritual. A mensagem, ela reconhece que é natural desejar uma existência mais confortável, livre das privações e das preocupações. Entretanto, ela alerta para o fato de que aquilo que vemos por fora raramente revela toda a realidade. Muitas vezes, pessoas que apresentam felicidade, riqueza, sucesso, carregam dores, conflitos e sofrimentos que permanecem ocultos aos olhos do mundo. Por isso, comparar a própria vida apenas com a imagem externa dos outros pode gerar uma visão distorcida da realidade. E, logicamente, que o texto também convida à confiança em Deus e à valorização da própria caminhada. Em vez de alimentar a inveja ou o descontentamento, a jovem é incentivada a conservar a pureza de seus sentimentos, sua dignidade e seus princípios. A verdadeira felicidade não depende apenas das condições materiais, mas da paz de consciência e da fidelidade aos valores que orientam a vida. Outro ensinamento importante é a ideia de que as escolhas feitas diante das dificuldades têm consequências para o crescimento espiritual. A passagem sugere que os desafios não devem servir de justificativa para abandonar os próprios valores ou seguir caminhos que tragam arrependimentos no futuro. A integridade moral é apresentada como um bem precioso, capaz de proteger a pessoa mesmo nos momentos mais difíceis. A principal lição do texto é que nem sempre aquilo que parece desejável é realmente fonte de felicidade. As aparências podem enganar, enquanto a serenidade, a honestidade e a confiança em Deus oferecem uma riqueza muito mais profunda e duradoura do que qualquer conforto material. A verdadeira felicidade nasce do equilíbrio interior e da consciência tranquila, e não da comparação constante com a vida dos outros. E aqui o texto faz uma reflexão sobre a forma como devemos lidar com as injustiças, críticas e ofensas que encontramos ao longo da vida. Em vez de incentivar a revolta ou o desejo de vingança, o texto propõe uma atitude de compreensão, paciência e humildade diante das imperfeições humanas. A mensagem começa lembrando que ninguém é perfeito. Quando reconhecemos nossas próprias falhas, torna-se mais fácil compreender os erros dos outros e agir com indulgência. Essa postura não significa concordar com o erro, mas evitar julgamentos severos e cultivar a capacidade de perdoar. Trata-se de um exercício de caridade que nasce da consciência de que todos estamos aprendendo e evoluindo. O texto também aborda o sofrimento causado pelas calúnias, pelas críticas injustas. Muitas vezes a opinião alheia pode ferir profundamente, especialmente quando somos acusados de algo que não fizemos. Entretanto, a passagem convida a não permitir que essas situações destruam a nossa paz interior. Se a consciência está tranquila e as ações são corretas, o julgamento dos outros perde grande parte de sua força. Outro ponto importante é a compreensão das dificuldades como oportunidades de crescimento moral. As humilhações e incompreensões podem ser experiências dolorosas, mas também podem fortalecer a serenidade, a paciência e a
confiança em valores mais elevados do que a aprovação humana. A principal lição da passagem é que a verdadeira humildade ela consiste em reconhecer que a opinião de Deus e a retidão da própria consciência têm mais valor do que o reconhecimento ou a condenação das pessoas. Quando alguém mantém sua dignidade diante das injustiças, sem se deixar dominar pelo orgulho ou pelo ressentimento, demonstra uma força moral que contribui para seu amadurecimento espiritual e para a construção de uma paz interior mais profunda. Nesse trecho, o autor faz um desabafo bem forte e realista que mexe bastante com as pessoas. Ele olha para o mundo e se pergunta, quase num tom de lamento, se seria mesmo necessário que Jesus voltasse para a Terra só para ensinar de novo as leis de Deus que a humanidade simplesmente insiste em esquecer. Ele lembra daquela passagem famosa de Jesus expulsando os comerciantes do templo para mostrar como as pessoas continuam usando as coisas sagradas e a espiritualidade para levar vantagens próprias. O ponto mais tocante e sincero do texto é quando ele joga uma verdade incômoda na nossa cara. Se Jesus voltasse hoje, será que a gente não faria exatamente a mesma coisa que fizeram no passado? O autor acredita que sim. Ele diz que os fariseus modernos, aquelas pessoas que se acham donas da verdade, cheias de orgulho e aparência, ficariam tão incomodadas com as verdades de Jesus que iam chamá-lo de mentiroso, de blasfemador. E no fim, o texto deixa um alerta bem direto. A humanidade ainda é tão orgulhosa que seria capaz de condenar e crucificar o Cristo outra vez, só porque ele não aceitaria a nossa hipocrisia. Aqui o autor usa uma história bem conhecida do passado para dar um puxão de orelha na nossa sociedade atual. Ele lembra daquela época em que Moisés subiu no monte para pegar os mandamentos e o povo, com pressa e sem paciência, resolveu juntar todo o ouro e as joias que tinham para construir e adorar um bezerro de ouro. O ponto central da crítica é direta. Nós, que nos achamos tão modernos e civilizados, fazemos exatamente a mesma coisa hoje em dia. O texto mostra que Jesus deixou um caminho bem claro, cheio de exemplos práticos de bondade e desapego, mas a humanidade preferiu deixar tudo isso de lado para seguir os próprios desejos e interesses. Em vez de seguirmos a Deus, nós criamos um Deus customizado, que serve para justificar nossos próprios erros. Para alguns, Deus é um juiz terrível e violento, para outros, alguém distante que nem liga para o mundo. No fim das contas, o autor joga uma verdade bem realista, onde esse Deus que a gente inventa na nossa cabeça nada mais é do que um velho bezerro de ouro, moldado do jeito que fica mais confortável para o nosso orgulho. E nessa última parte, o autor encerra essa mensagem com um chamado bem urgente e cheio de esperança, funcionando como um verdadeiro chacoalhão para a gente acordar. Ele pede com muito carinho para abrirmos o coração e começarmos a fazer o bem de verdade, sem querer aparecer ou ganhar aplausos. A grande tarefa que ele propõe é que cada um de nós comece a derrubar tijolo por tijolo aquele altar de orgulho e vaidade que costumamos alimentar dentro da gente. Para ele, ser cristão de verdade é viver isso na prática. Ele também deixa claro que o mundo espiritual está trabalhando para preparar a Terra para um momento de transição e de renovação. O objetivo é que no futuro a gente consiga viver com grande família, unida pelo amor e pela fraternidade, transformando o nosso planeta em um lugar muito melhor. O autor faz um alerta realista. Nossa sociedade atual é cheia de tecnologia e ciência, mas ainda é muito vazia de sentimentos bons. Ele confia que a humanidade vai escolher o caminho do bem e termina com uma energia super positiva, dizendo que os espíritos amigos estão prontos para comemorar e agradecer a Deus
pela nossa evolução.